Olá pessoal, a aula agora é de biologia celular, é a aula introdutória ao tema. A gente vai começar então falando da teoria celular. Assim que o computador responder e andar, ele andou. Então a teoria celular é de que toda vida precisa de células. Quem inventou o termo célula, quem usou pela primeira vez foi o Robert Hooke. Esse pesquisador inglês, ele fez uma microscopia com seu microscópio, obviamente, e ele pegou e ele viu os buracos onde eram as células da madeira de uma cortiça. Ele pegou a cortiça de uma árvore, fatiou e ele viu esses alvéolos, esses buraquinhos. Como pareciam pequenas casinhas, pequenos compartimentos, que lembrou para ele as salas de um mosteiro, que são chamados de celas, ele chamou de célula, que é o diminutivo de cela. Tudo bem? Ele foi o primeiro a dar o nome, mas ele não foi o primeiro a ver uma célula viva. A cortiça é uma célula morta. Aqui a gente está vendo a parede celular dela. Tudo bem? Então, continuando com a teoria celular, todo ser vivo é composto por células. Se não tem célula, não é um ser vivo, não está vivo. O outro ponto é que a vida depende da autonomia e da integridade da célula. Se a célula não está íntegra, se ela estoura, ela morre, né? Se ela morre, acaba a vida, uma coisa meio lógica. E a autonomia é a capacidade dela fazer o que ela tem que fazer, como por exemplo, se alimentar, obter energia para depois se reproduzir. Faz parte da vida, tá? Outro ponto importante, toda célula é portadora de material genético, DNA e o RNA. Um ser vivo possui DNA e RNA, tudo bem? Isso a gente vai ver mais pra frente quando entrar na aula específica sobre núcleo, o que significa isso. Mas o que vocês têm que saber é que nesse material genético existe toda a informação necessária para criar um outro organismo igualzinho o que possui esse DNA e RNA. É onde a gente guarda a nossa informação. Por fim, a célula é responsável por todo o metabolismo do organismo, em conjunto com outras formas dos sistemas. Então, todo o metabolismo, obtenção de energia, movimentação, tudo que faz um ser vivo, que a gente caracteriza o ser vivo por movimento normalmente, né? Pelo metabolismo, ela é responsável, ela pode estar sozinha ou pode estar junto com outras células, e quando elas se juntam, elas formam sistemas. A gente vai ver tudo isso com calma. Passando então da teoria celular, a gente coloca aqui na exceção, na coisa que cria dúvida. Quem que cria dúvida disso tudo? O tal do vírus. Por que cria dúvida? Os vírus, eles possuem material genético. Eles vão ter ou o DNA ou o RNA. Tem os dois? Não, ele tem um ou o outro. E tem uma carapaça proteica, que vai proteger esse material genético. E por que os vírus não são considerados seres vivos? Eles não são considerados seres vivos porque eles não conseguem se autorreproduzir. Eles precisam invadir uma célula, que eu coloquei entre aspas, escravizar. Eles invadem a célula, colocam o material genético deles dentro da célula. Esse material genético invade o material genético da célula e faz com que sejam produzidas proteínas para o vírus e não para a célula. E aí esse vírus consegue fazer várias cópias dele dentro de uma célula que foi invadida. E a célula, como está gastando toda a energia dela para produzir cópias do vírus, ela acaba morrendo. E quando ela morre, ela se rompe e libera milhares de vírus, não sei a quantidade exata, mas muitos vírus no ambiente. Tudo bem? Então essa é a exceção da regra. Voltando agora às células. Temos dois tipos de células: os procariontes e os eucariontes. Quando a gente tem dois tipos em biologia, a lógica é que um venha antes do outro. Os procariontes são as células primitivas, os eucariontes são as células mais modernas, por assim dizer.
Não que um seja melhor do que o outro. A ideia de melhor em biologia não é muito bom. A ideia é que vem antes e que vem depois, tá? Na evolução dos organismos. Então, procariontes, esse nome, o procariontes e eucariontes, diz respeito a seres vivos. Ontes seriam seres vivos que possuem carioteca, né? Cariontes. Procariontes são os organismos que vieram antes da carioteca. E eucariontes são os organismos que realmente têm carioteca. Carioteca verdadeira, que significa eu. Tudo bem? Então tem um núcleo verdadeiro. Então os procariontes não possuem núcleo, porque vieram antes da carioteca, que nada mais é do que a membrana que envolve o núcleo celular. Ela tem esse nome de carioteca. Tá? Carioteca, na verdade, cario vem do grego, que eu esqueci agora a derivação, mas significa núcleo, e teca é envoltório. Então sempre tem alguma coisa envolvendo outra coisa na biologia, é teca. A gente usa bastante. Então, carioteca é a capinha do núcleo. Então, não possui núcleo, os procariontes não possuem núcleo, porque não tem carioteca. Aí, mas não é só isso, ter ou não ter a carioteca, essa é a característica mais fácil de ver, mais marcante. Mas o DNA é diferente, o DNA das bactérias, que são os procariontes, ele é circular, enquanto que o DNA dos eucariontes não é circular, ele é separado em cromossomos e fica todo aglomerado numa massa que se chama cromatina. Quando a gente estiver estudando o núcleo, especificamente os ácidos nucleicos, vai ficar mais fácil de entender isso. Deixa para lá, só guarda que bem decorar nesse momento. DNA circular nas bactérias, nos procariontes, DNA não circular nos eucariontes. Aí os procariontes possuem ribossomos. Ribossomos são as organelas que são produzidas a partir do DNA, que vai produzir aí RNA, que vai formar o ribossomo. Esses ribossomos são as organelas que produzem proteínas no organismo. Como assim? É a fábrica de proteína da sua célula. E proteína é usado para tudo, para a estrutura celular, para o metabolismo. A gente usa proteína para tudo. É a matéria-prima para fazer a célula funcionar. Então os ribossomos são extremamente importantes e por isso estão presentes nessa célula mesmo a mais simples, tá? Os plasmídios também são fragmentos de DNA, de ácidos nucleicos. Eles ficam ali meio que de reserva numa bactéria. E a bactéria, por algumas razões, podem incorporar esse plasmídio no DNA normal dela. Isso a gente deixa lá para frente para uma aula de engenharia genética. É um tema mais complicado essa aula introdutória. Deixamos os plasmídios de lado, a gente apenas cita eles para vocês saberem que existem. E tem uma parede celular, tá? Essa parede é para proteger esse organismo procarionte, tudo bem? Para dar proteção. Não está aqui, mas todas as células possuem uma membrana plasmática. E a gente vê mais para frente o porquê, tá? Os eucariontes, então, vão ter um núcleo verdadeiro, que é essa membrana chamada de carioteca. Vão ter uma maior complexidade, vai ter presença de organelas citoplasmáticas, além do ribossomos temos outras, que a gente vai ver até o final dessa aula. O DNA não é circular, então tem essa diferença aqui. Não possuem plasmídios e a parede celular pode ou não ocorrer, vai depender do tipo de eucarionte. Se for um fungo, se for um vegetal, tem parede celular. São paredes celulares distintas, né, feito de materiais diferentes. Os animais já não possuem já essa parede celular. Vamos então ao modelo didático da célula procarionte. Isso seria uma bactéria. Tem uma fruta, chama maxixe, que parece muito com isso, mas deixa a maxixe de lado, vamos pensar na bactéria. Isso seria a bactéria. A casquinha amarela seria a parede celular. A membrana plasmática seria essa parte mais interna aqui, azulada. O flagelo, esse rabinho da bactéria, serve para ela se movimentar. Pilos são como se fossem pequenos pelos na superfície da bactéria. Seriam mais próximos dos órgãos dos sentidos da bactéria. Tem algumas funções,
que a gente deixa de lado, a gente só guarda que a bactéria peludinha, quando a gente vê algumas imagens, são esses pilos aqui, tá? Não são pelos, parecem pelos, por isso chamam pilos. Pelo é outra coisa. Ribossomo, essas bolinhas a gente representa por um monte de bolinha dentro da bactéria, né? E o nucleóide, o DNA, que não fica todo espalhado aleatoriamente, ele fica na porção central da célula. Ele é circular, é uma fita que fica toda emaranhada, e ele fica na posição central, e não tem a membrana. Vocês estão vendo que não tem nenhuma membrana aqui. Então a estrutura básica de um procarionte é essa. Comparando com uma célula eucariótica vegetal, aqui é um vegetal, o material genético está aqui dentro do núcleo. Existem porções do núcleo da cromatina que são mais densas, estão agrupadas formando o nucleolo, que é o núcleo do núcleo, tá? Pequeno núcleo dentro do núcleo. Aqui em volta do núcleo, vocês estão vendo aqui, a gente tem a carioteca, que vai separar o núcleo do resto da célula. Tudo isso aqui é o resto da célula, certo? Temos o retículo endoplasmático, essa estrutura membranosa que serve para transporte de substâncias. Temos ele dividido em duas partes, o retículo endoplasmático rugoso, porque parece ser tudo cheio de verruguinhas, e essas verruguinhas na verdade são ribossomos que estão associados aqui. E temos o retículo endoplasmático liso, que fica na parte mais distal em relação ao núcleo, que não tem ribossomos. Complexo de Golgi, cloroplastos, mitocôndrias, vacúolos, algumas vesículas de secreção, e isso é o conjunto do que a gente chama de organelas. E olha como é mais complexa essa célula. A procarionte tinha a parede celular, tal qual essa daqui tem, tinha a membrana plasmática, tal qual essa tem, tinha o material genético solto aqui na porção central, sem nenhuma fronteira com ele. Essa também tem o material genético, mas é diferente, que eu já falei. Nos procariontes o DNA circular aqui não é. E tinha os ribossomos, essas bolinhas que estão aqui perto do retículo endoplasmático rugoso, mas que também podem ocorrer em outra parte da célula, tá? Então é como se fosse um upgrade, um passo a mais, uma inovação. E essa célula também é bem maior, já vou deixar claro, vou mostrar isso depois, mas eu já deixo claro por agora. Então essa micrografia é uma imagem obtida no microscópio, com um aumento absurdo, que eu não sei agora qual que é, que eu me esqueci. Eu guardei na cabeça, e a cabeça não é um bom lugar para guardar as coisas, era bom ter anotado. Essa é uma bactéria simpática, sua parede celular aqui. O nucleóide, essa parte mais branca aqui seria o DNA. E essas bolotinhas, esses grânulos aqui, essa parte mais escura seriam os ribossomos. É o que a gente consegue ver numa micrografia, é bem complicado porque a bactéria ela é muito pequena. Tudo bem? Agora a diversidade, os tipos de estruturas de procariontes. Para o ensino médio, a gente ensina isso daqui, que são divididos por tipos estruturais. Os cocos, porque parecem coquinhos, são redondinhos, tá? E eles podem se agrupar em dois, ou em mais, ou serem sozinhos, tudo bem? Espirochete, que é uma espiral não regular. Spirillum, que é uma espiral regular. E bacilo, que é um bastãozinho. Pelo formato, tosco assim? Sim, pelo formato eles recebem o nome, tudo bem? Isso que vocês têm que saber no ensino médio. Então, mostrando uma espirila aqui, isso seria uma microscopia eletrônica de varredura, com um aumento bem maior. E aí essa pintura toda, esse acabamento, o pesquisador fez depois para ficar mais bonito. Aqui você tem o que você observa num microscópio óptico normal. E depois de corar as bactérias, elas ficam bonitinhas assim. E é tudo isso que você vê de uma bactéria. Só o rastro dela. Isso que você vê numa lâmina de microscópio que você consegue. Tudo bem? Precisa de uma grande tecnologia para chegar nesse ponto.
Vamos agora aos cocos. Cocos, olha só como você vê no microscópio, um monte de bolinha colorida, certo? No microscópio eletrônico de varredura a imagem é preta e branca, mas o pesquisador que obteve a imagem resolveu colori-la desse jeito e ficou parecendo um monte de coxinha ou bolinha de queijo, né? Umas coisas peludinhas assim simpáticas. Então, antes de passar para a próxima imagem, eu dei uma pausada meio engasgada que eu estava considerando se deveria falar. Os cocos são muito presentes nas fezes. Então, quando a gente fala de coliforme fecal, às vezes entra alguns cocos na história. Próximo aqui, Lactobacillus. Esse é famoso. Lactobacillus vivus casei Shirota, o famoso Yakult, né? Pra Nestlé. Não vou falar da Nestlé porque a Nestlé não precisa que eu faça propaganda. Mas o Yakult fez tanta propaganda disso que faz bem e faz bem mesmo para o seu organismo. Não vou explicar agora porque senão a aula fica gigantesca. Eu já expliquei em sala. Esses bacilos aqui são presentes no leite, por isso lactobacilo, tudo bem? Eles produzem ácido lático e aí ganham esse nome aqui. E olha só como eles são bem parecidos com aquele modelo didático que a gente usa para mostrar a bactéria como eles são, só não tem o flagelo, né? São bem parecidos mesmo. E aí a gente chega que os procariontes são divididos em 3 grupos. Isso é uma coisa mais recente. Antigamente a gente falava só de bactéria e depois as algas azuis apareciam como que por milagre nas aulas de diversidade. E hoje a gente fala nas arqueobactérias. Então as arqueobactérias seriam as bactérias primitivas. Possível origem da vida aqui, a vida teria surgido na forma de arqueobactérias, são bactérias bem simples. E hoje em dia elas vivem em condições extremas. Então, o que são condições extremas? Temperaturas muito altas, lagos ácidos, coisas desse gênero. E essas condições extremas de alta temperatura, de acidez muito forte, pode ser considerada similar às condições da Terra primitiva, na época em que a vida surgiu. Então, reforça a hipótese de que o primeiro organismo vivo tenha surgido aqui das arqueobactérias, né? Além disso, a evolução dessas arqueobactérias, um tipo de arqueobactéria teria evoluído, né, teria se desdobrado e se tornado a origem, um ancestral comum a todos os eucariotas. Então os eucariotas não teriam saído das bactérias verdadeiras que a gente conhece hoje, nem das cianobactérias, teriam saído das arqueobactérias. Tudo bem? Daqui a pouco vem uma imagem melhor para explicar isso daqui. Arco então é antigo, a bactéria antiga, então você imagina que é a bactéria primitiva, que veio antes. É verdadeira, tá? São as bactérias que a gente encontra hoje, que está na sua comida, que está na sua pele, que está no ar, que está no leite, que está em todo lugar. Elas são heterótrofas, assim como as arqueobactérias. Por que eu coloquei heterótrofas aqui? Porque a gente tem o grosso das bactérias, a maior parte das bactérias vivas, ou são eubactérias, que estão aí pelo meio, no solo e tudo mais, ou são cianobactérias, as algas azuis, que são seres fotossintetizantes, portanto autótrofas. Então é importante essa diferenciação aqui. As eubactérias, as bactérias são heterótrofas, dependem de outro organismo para se alimentar, e as cianobactérias são autótrofas, tudo bem? Lembrando que a clorofila nas cianobactérias, que é a proteína responsável pela fixação da energia luminosa e conversão dela em energia química, ela fica espalhada pelo hialoplasma. O que é isso? É o líquido de dentro da célula, tá? Então ela fica espalhada dentro da célula e se concentra também em lamelas fotossintetizantes. O que é isso? Essas lamelas são dobras da membrana plasmática. Então a gente tem a membrana, vou fazer um símbolo aqui com o mouse, tá?
A gente tem a membrana redondinha, só que ela não é redondinha na verdade, ela tem umas dobras assim, tem umas preguinhas. E nessas preguinhas se concentram a clorofila para que seja feita a fotossíntese. Depois eu falo melhor disso também, tá? Então, só para deixar bem claro, para não passar batido, autótrofos são os organismos capazes de fixar a energia que vai estar disponível no meio ambiente e eles pegam essa energia e vão transformar ela em compostos químicos que no futuro vão servir de alimentos para eles, tá? No caso, a gente sempre está falando da glicose, o jeito mais fácil de entender. Eles produzem açúcar. Então, tem dois tipos de autótrofos. O primeiro tipo são os quimiosintetizantes. Eles são autótrofos que vão pegar essa energia química que está disponível no meio. Geralmente acontece em águas que tem grande quantidade de ferro e a oxidação de ferro libera essa energia. Então eles pegam carona nessa oxidação para usar essa energia e montar a glicose dentro deles. E também existem os fotossintetizantes, que são os autótrofos que convertem energia luminosa, pega a luz solar e transforma ela em energia química para construir moléculas orgânicas. São as plantas e as algas, né? Basicamente. E passando aqui, só para ter uma noção de tamanho da célula, aqui nós temos 3 células animais, uma aqui, outra aqui, o tamanho delas aqui, essas duas, uma está em cima da outra, meio de lado aqui, e isso seria uma célula eucarionte animal, com o núcleo aqui. Aí, esses pontinhos aqui são bactérias que estão invadindo a célula, estão aqui fazendo estrago. E dá uma olhada aqui, ó, nesses núcleos um pouquinho menores aqui, são as organelas citoplasmáticas da célula eucarionte que não está invadida por bactéria. Essa imagem é bem legal para ver o tamanho. A bactéria é praticamente o tamanho de uma organela, né? Um pouquinho maior. Nessa imagem, lógico, né? As coisas são meio relativas, assim. Então, é só para isso que eu coloquei essa imagem, para mostrar a diferença de tamanho, tudo bem? Mais uma imagem. Essa parte de fundo aqui, ó, é uma célula eucariótica de uma alga verde, de uma clorófita. Essa célula aqui da frente, ela que forma uma redinha aqui, ela é uma célula procariótica de uma alga azul. Dá uma olhada na diferença de tamanho entre uma e outra, né? Uma é bem maior que a outra. Então é só para mostrar o tamanho mesmo, como é diferente. Então, antes de entrar nas células eucariontes, tem que falar que tem 4 grandes grupos: os protozoários, os fungos, os vegetais e os animais, que são eucariontes. Essa divisão é chamada de 5 reinos. Os 5 reinos, faltam então as bactérias, que são os procariontes. Por isso que eu coloquei aqui embaixo em vermelho e procariontes na frente, para não causar dúvida. Não são células eucariontes, tá? As bactérias dos 5 reinos, apenas um não é eucarionte, os outros 4 são eucariontes, tá? Quem inventou essa classificação de 5 reinos é uma mulher chamada Lynn Margulis, e isso foi uma mão na roda para a vida dos biólogos, deu uma bela de uma organizada. Hoje a biologia já avançou e isso não tá tão, já está ficando meio de lado, mas é assim que se aprende no ensino médio. A gente vai nos 5 reinos aqui, tá? Então, fazer aqui um avanço um pouquinho, e aí eu já retomo os 5 reinos e já falo também da origem, né, da vida. A origem da vida, então, teria surgido aqui em algum momento, que eles não sabem direito, e o ancestral comum teria dividido em 2, dado origem a 2 espécies que foram ancestral das bactérias. Aqui estão todas as eubactérias, né? E aqui o outro ancestral teria dado origem às arqueobactérias, né? Essas arqueobactérias aqui, um dos raminhos dela, isso daqui é quando vai separando em novas espécies. Cada clado desse, o nome disso é clado, significa que separa em novas espécies ou novos grupos. Então, cada dicotomia dessa. Então, de um lado estariam todas as arqueobactérias, e uma espécie de arqueobactéria teria dado origem a todos os eucariontes, que essa cambada toda aqui, eucária,
tá? Então essas seriam, teoricamente, segundo o Carl Weise, não sei a nacionalidade dele, não sei ler direito, em 77 ele propôs isso daqui. Então essa cambada aqui seriam protistas, que a gente chama de protistas. Essa outra cambada aqui a gente também chama de protistas, que é um grupo que aborda um monte de coisa diferente, vocês podem ver, genérico. E aqui em verdinho, as plantas, que é um grupo monofilético, que a gente chama, porque é um bracinho só. Então as plantas não estão separados, é um grupo forte do ponto de vista da classificação biológica, que provavelmente não vai mudar, planta é planta. Fungo é fungo da mesma forma e animal é animal da mesma forma, porque não tem essa bagunça aqui. Então é uma questão de tempo até que os protistas deixem de existir e virem outros grupos separados, eles deem uma rearranjada nisso tudo aqui. Tudo bem? Então esses são 5 reinos, por cor aqui a gente vê quem que é. Monera, segundo 5 reinos, juntam Arqueobactéria e Bactéria. Essa é uma classificação antiga. Falar de Arqueobactéria é uma coisa mais recente e já está caindo no vestibular, então é importante falar. Protistas é essa bagunça aqui, mas por enquanto se estuda tudo junto ainda no ensino médio. E aí vegetal, fungo e animal estão separadinhos aqui, belezinha, e a gente estuda separado, tá? Coloquei aqui o exemplo de um paramécio, que é um protista, uma célula eucarionte, só para ilustração mesmo, não vou ater muito. Aqui de Euglena. Por quê? Porque são organismos unicelulares com flagelo de vida livre, só para contrastar com aquele exemplo de bactéria que eu coloquei lá atrás, que tinha um flagelo também. Mostrar como é mais complexo, tudo bem? Então não vou me ater muito a isso daqui, vamos de novo para o vegetal, para suas estruturas internas. Adiantando aqui, os vegetais, os fungos e os animais, eles têm estruturas parecidas e estruturas que são comuns a todos eles, estruturas que são únicas de cada um. Então vamos começar. Citosol é o líquido interno, a gente vai ver depois, comum a todo mundo. Então a gente tem primeiro o envoltório. Membrana plasmática toda célula tem. É o que vai fazer a fronteira da célula. Na célula vegetal, depois da membrana, na parte externa dela, na parte de fora, a gente tem a parede celular, que é feita de celulose. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Papel é feito com parede celular de célula vegetal? Sim, né? Essa celulose aqui. Fungos também têm parede celular, mas é feito de outro material. Animais têm parede celular? Não. A parede celular do fungo é feita de quitina, é um outro tipo de açúcar, tá? Aí a gente tem outra coisa aqui, vesículas de secreção, toda célula eucariótica tem. Aparato de Golgi, ou complexo de Golgi, toda célula vegetal também tem o complexo de Golgi, que é responsável pela secreção celular. Retículo endoplasmático liso tem, retículo endoplasmático rugoso tem também, núcleo tem, nucleolo tem, ribossomos tem, vacúolo, nem toda célula eucariótica tem. Célula animal não tem vacúolo, os fungos vão ter vacúolo e os vegetais vão ter vacúolo. Mitocôndria, sim, mitocôndria tem, porque é responsável pela respiração. As células eucariontes respiram, então elas possuem mitocôndria. Então a diferença fica onde? Na parede celular, que muda, no vacúolo, que pode estar ausente ou presente, e no cloroplasto, onde fica a clorofila, é a organela responsável pela fotossíntese. Opa, essa é fácil, se é fotossíntese, vegetal tem, fungo não tem, animal não tem, certo? Então se a gente mudar para um fungo, o fungo é uma célula vegetal que perdeu o cloroplasto? Não, não é assim. Ela tem uma estrutura parecida, porque tem uma parede celular também, só que é feita de outro tipo de açúcar, feita de quitina, que é um açúcar produzido por fungos e animais. Vegetais não produzem esse tipo de açúcar, tá? Temos vacúolos, né? Aqui também vacúolo, certinho, e não temos cloroplasto. Embora a organização seja parecida, ela não é igual. O que é parecido em biologia nem sempre tem a mesma origem.
É isso que tem que guardar, é diferente, tá? E o modelo didático animal aqui, sem aparelho celular. Colocaram flagelo, porque tem muita célula animal que tem uma utilidade, que se move, tudo bem. E aqui a gente não tem cloroplasto, não tem vacúolo e tem esse tal de centríolo aqui, ó. Centríolo é uma coisa nova que os animais têm e os fungos e os vegetais não têm. O resto é tudo parecido. Então, adiantando mais um pouco, mostrar só um pouco dos tipos de célula, tá? Tetráspora é uma alga, um protozoário, portanto. Alga é uma bagunça, gente. É próximo de vegetal, mas tratado como um protozoário. Então, olha só que bonitinhas as algas. Aqui a gente tem micrastéreas, que são algas também. Elas têm uma carapaça de sílica, uma frústula de sílica aqui. Essa carapaça parece um vidrozinho, fica bem bonito. Só para mostrar que algas nem sempre parecem um ovo frito. Elas têm formas diversas, certo? São bem simpáticas, eu realmente gosto. Foi quando eu comecei a fazer pesquisas em limnologia e começava a olhar as algas que viviam nos lagos, eu realmente gostei bastante, que eu acho muito bonito. Essas estruturas são realmente bonitas para mim, né? Olha só que bonitonas, vários tipos. Os tipos de movimentação aqui, só para ilustrar, nós temos a movimentação por pseudópode, que é prolongamento da membrana. Essa membrana solta digitações, então são alongamentos em formato de dedos, e essas digitações vão grudando no substrato, no meio ambiente, e vão encolhendo de novo, fazendo com que ela se mova. Tipo tentáculo? Não, tentáculo é outra coisa. É como se fosse um tentáculo mole que sai e volta, mas tentáculo é outra coisa. Então na biologia a gente chama isso de pseudópode. Pod é pé, pseudo é não verdadeiro, é um pé falso. Serve como pé, mas não é um pé, tá? O nome pode ser complicado, mas vocês vão acostumar com isso. Aqui a gente tem uma célula que tem os flagelos aqui na parte, não sei se é distal dela, mas nessa parte de baixo aqui na imagem tem os flagelos que podem bater para ela se mover. E aqui a gente tem outra célula que é ciliada, tem um monte de pelinho. Esses pelinhos aqui batem em conjunto, como se estivessem remando. Lembra daquele barco viking que os remadores baixam os remos tudo de uma vez e rema todo mundo junto. Só que aqui não é tudo junto, é em série, mas funciona bem parecido, tá? Mais células. Aqui a gente entra em algumas algas. Olha só que legal, o cloroplasto dessa alga aqui, da Spirogyra, ele é em espiral, parece uma redinha dentro dela, bem bonito. Essa daqui é uma acarácea, seria o ancestral, o elo perdido, né? Seria o grupo de algas que deu origem aos vegetais superiores, né? Então a gente tem nó e entrenó, lembra? Não parece um bambu isso daqui? Só que isso daqui é microscópico, tá? Então microscópico, dá uma olhada aqui, ó. Essa listrinha aqui, ó, cada listrinha dessa, cada palitinho aqui é uma célula, dá até para ver o núcleo de algumas aqui, ó, né? Então são células, isso daqui é bem pequeno, isso daqui, tudo bem? Só para ver a variedade de formato, de formas, de tamanhos, de estrutura. Aqui a gente olhando para a folha de um pequeno musgo, o musgo é bem pequenininho. Quando a gente olha, tá vendo a estrutura aqui, ó? Essa estrutura aqui é a parede celular que vai formar esse aspecto de rede. Dentro um monte de bolinha verde, cada bolinha verde dessa é um cloroplasto. Então, quando a gente olha para isso daqui, não lembra um pouco aquela imagem do Robert Hooke lá do começo? A gente olha para a cortiça e vê só o buraquinho. Aqui a gente está vendo o recheio, né? Então é tão fininha essa folha que ela forma uma camada de célula, a gente consegue ver. Aqui a célula vegetal, uma prancha de célula vegetal só para ver como é clara a distinção de espaço.
formam uma organização geométrica, né, da parede vegetal que cola uma com a outra, os cloroplastos dentro. Aqui de novo a gente tem a célula vegetal. Aqui são núcleos se dividindo, tá? O material genético tá exposto, tá bem legal aqui, dá pra ver. Mas não é esse o caso, que eu quero mostrar na verdade essa parte aqui. Essa é a imagem que o descobridor do núcleo celular viu em uma orquídea. Era uma célula grandona com uma bolota no meio. Ele deu uma olhada nisso daqui no microscópio dele e chamou isso de núcleo. É isso daqui que ele viu, né? Então a gente tem que, ao mesmo tempo, quando a gente olha como demorou para entender como uma célula funciona e descobrir a célula e tudo mais, todos os mecanismos dentro dela, é realmente genial que um cara olha para isso daqui e fala: tem um núcleo que controla isso e fica aqui no meio, né? É uma capacidade de abstração muito grande. Algumas imagens de tecidos vegetais pintadas não são dessa cor, foram coloridos pelo pesquisador para ficar mais legal ainda do que já é, mas não que não seja legal. Dá uma olhada nas formas geométricas e na organização, né? Eu já mostrei em aula, então vou passar relativamente rápido. É só para ver como é bem organizado esse tecido vegetal. Os limites são bem claros por causa da parede celular, então é bem bacana. Aqui a gente tem tecidos de fungo, né? A hifa. Parece um monte de raiz, fungo? Não, raiz é uma coisa, hifa é outra. Então parece um monte de caule? Não, hifa é hifa. É isso daqui, né? Do fungo a gente vai ver depois nas aulas de diversidade, só para citar só. E aqui o tecido dos animais. Vocês viram que tanto o fungo quanto o vegetal é tudo mais bem organizadinho por conta da parede celular. Os animais já é tudo meio emboladinho. É organizado também, mas é a gente que não consegue ver direito, tá? Isso aqui seria a nossa traqueia. A gente tem as células que ficam na parte externa, onde o ar passa aqui, os cílios, onde o ar passa, os mais internos. E aqui o neurônio, olha só que bonitão o neurônio. A célula grande e as células da glia em volta, que são responsáveis para dar suporte para o neurônio, dar nutrição para ele, né? O neurônio tem as babás dele. Mas enfim, isso é só para mostrar essa diversidade de células, como elas têm diferentes tamanhos, formas, e nem sempre parece um ovo frito que a gente desenha na lousa. Aqui uma micrografia de uma célula animal. A gente olha o núcleo, o nucleolo, né? Aqui, um lisossomo, que a gente vai ver melhor daqui a pouco, uma mitocôndria, um retículo endoplasmático. Então, a partir dessa imagem, os biólogos usam a força de imaginação do biólogo para fazer aquelas imagens coloridas legais que vocês viram. Aqui são os gametas animais, um monte de espermatozoides. E o modelo didático de volta da célula animal. Então, de tudo aquilo que a gente viu, eles fazem esse desenho para a gente conseguir entender, porque aquilo é demasiadamente complexo para a gente entender, né? Então, vamos lá. A estrutura básica da célula. Vamos apresentar a célula, então, a parte mais básica dela. A gente tem a casquinha, começa na parte externa. O que tem em volta da célula? Membrana plasmática. Tudo bem? Toda célula eucariótica tem, é isso que você tem que saber. Membrana plasmática está lá. Para quê? Para proteger a célula e para manter a homeostase. A gente já fala disso já. Depois o que a gente tem? A parte interna, que é o núcleo, a bolinha do meio. Certo? E por que isso é ensinado assim? Tem uma parte externa, tem uma casca, tem uma bolinha no meio e tem o recheio em volta. Porque quando descobriram a célula, fizeram analogia com um fruto, com um pêssego, por exemplo, que tem a casca dele, depois tem a parte que você come e tem o caroço que você não come. Foi feita uma analogia, tudo bem? E aí temos então a parte externa, a membrana, a parte interna, que é o núcleo, e o citoplasma, que é o resto aqui,
tudo bem? O citoplasma, ele é composto pelo citosol, que seria o líquido interno, que também pode ser chamado de aloplasma ou citoplasma fundamental, que é o citoplasma sem o resto, tudo bem? Por que tanto nome? Não sei por que tanto nome, mas tem um monte de nome, eu tenho que falar. Então, citosol ou hialoplasma, que é mais antigo, o citosol é mais recente, tá? Tem o citoesqueleto, que a gente vai mostrar mais pra frente. São um conjunto de proteínas que seguram essa estrutura. Isso não fica aleatoriamente solto. Não é como se fosse uma bexiga cheia de bolinha lá dentro e fica toda a festa da jaca, vai tudo para um lado, vai tudo para o outro. Não. Isso daqui tem uma organização interna e o citoesqueleto dá conta disso. E tem as organelas citoplasmáticas, que vocês já viram, que são essas estruturas especializadas que têm funções específicas dentro da célula. Então, na membrana, todas as membranas plasmáticas celulares são constituídas predominantemente por fosfolipídios e proteínas em proporções variáveis e uma pequena fração de açúcar. Então, o grosso é fosfolipídio, que são gorduras ligadas a fosfatos e proteínas. Tudo bem? O que é isso? Calma que a gente já vê. O modelo disso daqui é o modelo de mosaico fluido. O que é isso? Já expliquei em aula a ideia da piscina cheia de água com um monte de bolinha dentro. Já explico de novo. E o objetivo dessa membrana é manter a homeostase, manter o equilíbrio interno da célula. Então ela tem uma permeabilidade seletiva. E esse é o nome que você tem que guardar. Permeabilidade seletiva. Para que serve? A membrana permite que algumas coisas passem de um lado para outro, mas bloqueia outras coisas. Então essa seleção que ela faz permite que exista vida. Senão, a célula fica totalmente dependente do meio. Se der sorte de estar num lugar legal, ela vive. Se der um pouquinho de azar, ela já morre já. Então, essa permeabilidade seletiva serve para aumentar a durabilidade e autonomia da célula em relação ao meio. Tudo bem? Então vamos passar aqui para o modelo. A figura é mais legal. Essa é a figura que eu falei de mosaico fluido. Essas bolinhas amarelas são gorduras. Elas não estão ligadas entre si. Elas estão ligadas com esse grupo fosfato. E esse grupo fosfato faz ligações aqui dentro. Então significa que essas bolinhas formam uma barreira. Como vocês sabem, água e gordura não se misturam. Então a água vem aqui e não passa porque tem uma gordura do lado da outra. Não tem espaço para ela passar, tudo bem? Então essa é a lógica da coisa. Como que funciona isso? Então como que entra o alimento dentro da célula? Como que o alimento sai? Imagina uma piscina de plástico. Imagina que essa piscina tem um monte de bolinhas, daquelas piscinas de bolinha. E aí você joga água. O que vai acontecer? A água vai levantar essas bolinhas vão se distribuir, na verdade, na superfície da água. Estando na superfície da água, vai ficar uma do ladinho da outra. Se você jogar um prego que é pequeno e pesado, ele passa, né? Ele vai trombar numa bolinha, vai girar e vai cair. Se você jogar um martelo, ele passa. Se você jogar uma placa de isopor que é grande, ela vai se apoiar em um monte de bolinha. Ou uma placa de madeira bem grande, se você jogar, ela se apoia num monte de bolinha e não passa. Essa é a ideia da membrana plasmática. Ela consegue segurar. Coisas pequenas acabam passando, mas coisas grandes ela consegue segurar. Tudo bem? Além disso, dessa camada de gordura, que é o segredo da coisa, para estabilizar essa estrutura, porque ela é mole, ela é fluida, existem moléculas de colesterol. Sim, o bom e velho colesterol, aquele que você morre de medo que vai entupir a sua veia. Esse colesterol, por ser gordura, se liga nessas pequenas bolinhas de gordura, que gordura se dá bem com gordura, e estabiliza, tornando mais resistente. Então, nas partes da membrana que existem mais colesterol, essa membrana é mais resistente, ela tem uma estrutura mais forte. Além disso, existem proteínas. Essas proteínas também servem para fortalecer a membrana, para dar estrutura para ela. Tem vários tipos de proteína formando uma espécie de esqueleto da membrana. Além disso, a gente tem proteínas de canal, que servem para transportar as coisas por dentro dela, tema de outra aula. A gente tem glicoproteínas,
né? Essas glicoproteínas que tem um pequeno açúcar em cima aqui, elas servem para a identificação da célula, isso eu já expliquei em aula, não vou explicar no vídeo que é demorado. E tem proteínas periféricas, proteínas globulares que podem passar por dentro da membrana e se rearranjar. Então essa coisa toda ela é dinâmica, mas ela é estável ao mesmo tempo e é bem difícil de entender. Não é fácil. Eu falo, não estou entendendo nada, normal, é difícil de entender. O que vocês têm que entender é que é uma dupla camada de gordura, certo? Bicamada lipídica, com fosfatos para o lado de dentro. Isso impede com que a água circule livremente de um lado para outro e outras moléculas também. Tem uma permeabilidade seletiva, evita que as coisas entrem e saiam a bel prazer, a célula consegue controlar um pouco disso. E para manter essa estrutura toda, usa-se colesterol e usa-se proteínas também para manter essa estrutura funcionando. Esse é o grosso da coisa, falou isso, tá ótimo, né? Aqui a gente tem as proteínas de adesão, né, que servem para fazer uma célula grudar na outra. As amiguinhas se dão as mãos, para falar de um jeito bem tosco. Aí proteínas de transporte de substâncias, como aquela proteína canal. Proteína de reconhecimento, que é quando tem o açúcar em cima. Essas glicoproteínas. No seu corpo, imagina, seu corpo tem um sistema imune que ataca tudo que não é o seu corpo. Como é que ele sabe o que é parte do seu corpo e o que é uma bactéria? Porque em cima de cada célula sua tem um selo marcador, tem uma identidade. Fala, isso é uma célula minha. Então ele não ataca porque ele conhece reconhecer. Se tiver problema na sua célula e ela perder esse selo marcador, seu sistema imune ataca ela. E é o caso de algumas doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Aí proteínas receptoras de membrana, elas estão na membrana ali esperando para se conectar com determinadas substâncias que estão passando. São receptoras por conta disso, ela tem um formatinho perfeito para agarrar alguma coisa que ela quer agarrar. Proteínas de transporte, né, que vão ajudar as coisas a entrarem ou sair de dentro da membrana, e para isso vai gastar energia na forma de ATP. E proteínas com função de ancoragem para os citoesqueletos. Sim, porque se a gente pensar no esqueleto interno da célula, ele tem que grudar em algum lugar da membrana para ter uma fixação boa, né? Então, passando agora para o núcleo celular, a gente tem a membrana nuclear, a carioteca, que também é uma bicamada fosfolipídica, igualzinho à membrana plasmática, com uma diferença, não tem aquele monte de proteína. Não precisa de tanta complicação, porque aquela lá dá todo o suporte para essa ficar mais de boa. Então ela não precisa ser tão boa como a outra, tá? Mas é a mesma estrutura. Aí o meio interno, equivalente ao citosol da célula, é como se fosse uma parte dentro da outra. Dentro do núcleo a gente tem a meleca de dentro do núcleo, tá? Cariolinfa ou nucleoplasma. Tudo bem? É a parte interna líquida do núcleo. Aí o que tem lá dentro dessa parte líquida? A gente tem a cromatina, que é uma massa de filamentos de DNA. E tem também os nucléolos, que são corpos densos dentro da cromatina. Tem parte da cromatina que fica mais densa, mais agrupada, e parece ser um núcleo dentro do núcleo. E aí por isso ganha o nome de nucleolo. Então no citoplasma a gente tem o citosol ou hialoplasma, que é a meleca, o meio líquido intracelular. A gente tem as organelas citoplasmáticas, então são organelas por quê? Fizeram uma analogia com os nossos órgãos. Se você tem uma pequena estrutura que é capaz de respirar, que é obter energia, que é capaz de sintetizar proteína, que tem funções específicas, parece um dos nossos órgãos. Por exemplo, o seu fígado, ele depura o teu organismo, ele dá uma regulada no seu organismo. Então, seria como se fosse o órgão da célula. Por isso, organelas. São pequenos órgãos citoplasmáticos, porque estão dentro da plasma celular. Né? Plasma seria a meleca dentro da célula. Cito é célula. Então, as organelas citoplasmáticas são essas estruturas intracelulares especializadas em funções determinadas. Por exemplo, a respiração, feita pela mitocôndria, e a síntese de proteína feita pelos ribossomos.
Além disso, para completar o citoplasma, são 3 elementos, então. A parte líquida, as organelas, que têm as suas funções, e o citoesqueleto, que dá sustentação e movimentação. Movimentação em que sentido? O citoesqueleto faz a célula sair correndo? Não. Ela faz com que as organelas se movimentem e se organizem lá dentro. Para não ficar uma coisa solta, cheia de bolinha, indo ao bel prazer dentro da célula, o citoesqueleto regula isso. Tudo bem? Esse é o nosso citoesqueleto. Ele é formado por alguns tipos de proteínas, tá? Tem os microtúbulos, que são os mais importantes aqui no caso. Tem essas proteínas que formam redes, retículas. Tem proteínas contráteis, que têm a capacidade de se contrair. E tem os microtúbulos. Os microtúbulos eles vão funcionar como esteira rolante. Ficam vários microtúbulos associados a proteínas contráteis, que são capazes de girar ele. Então uma organela encaixa nele e vai girando, vem para cá você. Agora vai para lá você. Então ele consegue fazer as organelas se organizarem dentro do espaço 3D tridimensional da célula. Tudo bem? É só isso, tem que saber. Mais do que isso é muito complicado, não é o caso. Voltando então para o nosso modelo aqui, a gente tem o núcleo bem organizadinho aqui, as organelas, algumas associadas ao núcleo, a gente já vai ver porquê, né? Outras separadinhas aqui, ribossomos soltos e a nossa membrana plasmática. Tudo bem? Vamos lá, funções. Nossa, que quadro enorme, tem que decorar tudo? Sim. Não tem que decorar, tem que entender, tem que saber. Então, a membrana plasmática tem a permeabilidade seletiva, eu já falei disso já. Ela tem uma estrutura que permite com que coisas grandes e desnecessárias não entrem dentro da célula e que, mesmo quando é para entrar, as proteínas que estão na superfície se ligam nessas coisas grandes que tem que entrar e fazem entrar. Por exemplo, a glicose. A glicose não entra dentro da célula, chega e passa reto pela membrana. Ela tem uma transmissão facilitada por uma proteína, tudo bem? A parede celular que você já viu na proteção. Proteção como? Física mesmo, para evitar pancada, tudo bem? Então aqui fica fácil, a gente já falou bastante disso, eu vou passar meio reto. O nucleolo é a formação de ribossomos, né? Fica dentro do núcleo, ele vai formar os ribossomos, a gente vai ver isso melhor mais pra frente, quando for falar de núcleo. O ribossomo é a síntese de proteínas, isso é uma aula inteira, vai demorar um tempinho para entender isso, que é bem complexo. A gente vai voltar a falar disso, mas o importante é saber que é essa pequena estrutura que faz as proteínas, tudo bem? E vamos começar a falar disso, né? Primeiro jeito de olhar para a célula, antes de olhar para aquela tabela grande, enorme, é a gente pensar nela como se fosse uma fábrica. Então a mitocôndria vai ser o gerador de energia, o cloroplasto é o produtor de combustível, o complexo de Golgi central de empacotamento. A gente cria uma analogia assim para estabelecer a função. Ela tem que é uma coisa passando a bola para outra para que tudo funcione lá dentro, fica mais fácil, né? Chegando pela membrana celular, então, a membrana ela tem a função de manter esse equilíbrio da célula. Só que ela também tem que se alimentar, por onde chega mercadoria para ser processada, né? Isso já expliquei em aula já. A gente tem duas formas de a célula incorporar esses nutrientes. Se o nutriente for sólido, partícula sólida, a célula emite um pseudópode, o mesmo que faz ela andar, e estica em volta do sólido que ela quer incorporar, gruda um pseudópode no outro e puxa esse sólido para dentro, engloba ele, vai lá e pega ele. Eu expliquei isso em sala de aula exaustivamente, então por isso que eu estou passando rápido. Isso é a fagocitose. Se precisa incorporar uma partícula líquida, não adianta tentar pegar com a mão líquido, porque escorre, não é? Quando é líquido se chupa, não é isso? Então ela cria um canal, uma invaginação, ela vai se dobrando para dentro dela, é meio estranho isso, mas ela cria isso, e com isso ela consegue chupar o que ela quer chupar, e depois ela fecha e prende o que ela chupou dentro dela. Eu expliquei isso em detalhes, vocês devem lembrar bem disso, tá?
Então, passando reto da parte da alimentação, de como a membrana também consegue se mover para fazer algumas coisas dentro da célula, a gente volta para a estrutura e funções celulares. Vamos falar da série agora. É de uma série importante que envolve o ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi e o lisossomo, tá? Essa acho que é a parte mais fácil de relacionar, estão bem interligados. Então, a gente começa por ribossomo. Isso seria um modelo 3D do ribossomo, aqui passando uma fita de RNA, que seria o molde da proteína, e aqui nascendo uma nova proteína. Olha que lindo, o nascimento de uma nova proteína. Como é que funciona isso? Eu não estou entendendo nada. Bom, o ribossomo é essa estrutura aqui. Ele funciona como uma fábrica de proteínas. Só que as proteínas, cada uma tem uma receita. A receita vem lá do núcleo celular, na forma de RNA. Essa receita se liga no ribossomo, vai passando dentro dele, e conforme as bases que existem aqui, as bases nitrogenadas, a ordem delas se ligam a diferentes aminoácidos aqui. Não estou entendendo, deixa que lá na frente, na aula de síntese proteica, vai ficar claro. Mas o importante é saber que essa estrutura aqui pega a informação do núcleo e transforma em proteínas, tá? Então, o controle celular é feito aqui pelo núcleo, o DNA está aqui. O DNA produz RNA, que é enviado para o citoplasma, se liga a um ribossomo, um desses pontinhos aqui, e esse pontinho vai produzir uma proteína. Essa proteína ela pode ser uma proteína estrutural, que vai ajudar aqui na membrana celular. Ela pode ser uma enzima, que vai digerir alguma coisa que a célula comeu. Ela pode ser um hormônio, ela pode ser muitas coisas, tudo bem? Vamos imaginar que o núcleo mandou esse ribossomo aqui produzir uma enzima, que é uma proteína que digere as coisas, tá? Então, o núcleo pegou, fez um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro manda a informação para o ribossomo. O ribossomo faz a proteína bonitinha. E essa proteína aqui dentro do retículo endoplasmático rugoso, fica fácil dela ser guiada por essas câmaras. O retículo endoplasmático rugoso é como se fosse um conjunto de cavernas. Então a proteína vai passando por esses túneis, em vez de ficar solta aqui ao Deus dará, e vai saber quando que ela vai acertar o lugar que ela tem que acertar, ela vai por esse conjunto de túneis aqui e é lançada em direção ao complexo de Golgi. Então, qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Produção de proteínas, porque tem um ribossomo aqui, e o ribossomo que faz a proteína, e transporte dessa proteína até onde ela tem que ir. No caso dessa enzima, ela vai em direção ao complexo de Golgi, que é a central de empacotamento da célula. Central de comando é o núcleo, a produção é feita no ribossomo, central de transporte é o retículo endoplasmático rugoso, que manda em direção ao complexo de Golgi, que é a central de empacotamento da célula. Por que vai empacotar? Uma enzima é uma proteína reativa, ela consegue digerir as coisas. Se ela fica solta aqui dentro da célula, ela pode trombar no lugar errado e começar a digerir a célula. É interessante isso? Não. É interessante que ela fica protegida, que ela fique bem protegida. Então, quando ela vem aqui no complexo de Golgi, ela cai nas porções centrais do complexo de Golgi e é envelopada numa vesícula, que é uma bolinha de membrana, tal qual a membrana plasmática, que vai estar recheada de enzima. Essa vesícula cheia de enzima, ela vai servir para digerir alguma coisa que entre na célula, porque depois, já vou explicar depois. E muda de nome, ganha o nome de lisossomo, tudo bem? Então vamos lá por partes então. No retículo endoplasmático a gente tem o núcleo aqui. A informação vem num ribossomo como esse, se produz e olha só como cai aqui dentro, ele vai navegando aqui por dentro, vai achando camadas, túneis e vai andando por dentro da célula, tudo bem? Pode passar pelo retículo endoplasmático liso? Pode, não tem problema não. Tudo isso daqui serve para transporte, olha só como está interligado. A diferença, ó, não tem nem diferença física entre eles, eles são unidos. A diferença entre o retículo endoplasmático liso e o rugoso são os ribossomos, tá? Estruturalmente e visivelmente. Na prática, o retículo endoplasmático liso, como ele não está tão focado na produção de proteína,
ele vai produzir lipídios aqui. Os lipídios, as gorduras, são produzidas aqui. Tudo bem? Aí, o que é produzido ali, se necessário, é mandado para cá, no complexo de Golgi. E vai vir aqui, ó, na região interna, no lúmen. Então, as enzimas vêm aqui, ficam protegidas e vão migrando aqui no meio desses saquinhos, se separando em bolinhas. E essas vesículas são lançadas. Algumas vesículas são vazias, algumas são com produtos de excreção, mas as que têm enzimas ganham o nome de lisossomo. É um saquinho cheio de enzima. Tudo bem? No lisossomo, a gente tem a membrana, a famosa fosfolipídica de novo, que vai manter essa mistura de enzimas hidrolíticas aqui. Tá? Essas enzimas vão ficar presas aqui para não fazer besteira. Tudo bem? É um saquinho. Para que isso? Não consigo entender. Vocês pararam para pensar que a aranha, quando ela pega um inseto, ela abocanha o inseto, joga o veneno nele, e depois ela joga mais veneno, joga mais veneno, joga mais veneno, depois ela vai lá e chupa o inseto? Ou a aranha mastiga e engole o inseto? Ela não engole, ela chupa e deixa a casquinha. O que acontece com o veneno da aranha? Junto com o veneno da aranha vai um monte de enzima hidrolítica. Essas enzimas digerem o inseto lá no corpo dele e ela só bebe o caldo digerido só, a meleca. Então, como é que esse veneno sai de dentro da célula? Vocês pararam para pensar onde é produzido o veneno? Ele é produzido dentro da célula, lá aonde? No ribossomo. Imagina se a célula fica produzindo veneno, ela não vai morrer envenenada? Então ela tem que encapsular isso daí. Fiz um veneno, prendo ele e jogo para fora. É o caminho para fora, por exemplo. Tudo bem? Então, para isso que servem essas enzimas aqui dentro. Mas voltando às enzimas digestivas do lisossomo, como é que funciona a coisa toda? Uma partícula alimentar que vem pela fagocitose, por isso que eu falei da fagocitose rapidinho, ela entra dentro da célula e assim que a célula engloba ela, envolve de membrana, ela vira um fagossomo, que é uma vesícula cheia de comida. Tudo bem? Esse fagossomo, ele vai trombar com o lisossomo primário. Certo? Lisossomo primário, o que é? É um saquinho cheio de enzima. Quando junta os dois, a gente tem comida e tem enzima. Começa a digestão aqui, forma-se um vacúolo digestivo. Então, é um saquinho cheio de comida e enzima que está ocorrendo a digestão. Também ganha o nome de lisossomo secundário. Feita a digestão, as coisas boas saem daqui, vão para a célula. E o que não serve vira o vacúolo residual, que vai para fora da célula e é expulso todo esse lixo para fora. Tudo bem? É o cocôzinho da célula, a plasmocitose. Exocitose, então está saindo da célula, exo de resíduos é a plasmocitose. Tudo bem? A fagocitose é um tipo de endocitose, está entrando para dentro da célula. Então, o sistema de Golgi aqui está recebendo as enzimas e mandando as enzimas para cá. Isso daqui já fica um gráfico bem melhor de se entender, né, o que aconteceu. Então, a gente entendeu que a ligação do núcleo com o ribossomo, com os retículos endoplasmáticos, com o complexo de Golgi, com o lisossomo e com a membrana. Como que funciona esse sistema. Agora a gente vai falar de duas outras organelas, os centríolos, que são responsáveis pela formação de cílios e flagelos, então eles dão conta da movimentação celular, e do vacúolo desenvolvido, que é armazenamento e controle osmótico. Tá? Vou só citar isso daqui, a gente aprende melhor em célula vegetal depois. Então vamos lá. O centríolo. O centríolo ele serve para fazer o flagelo do espermatozoide. Tudo bem? Os centríolos ficam aqui na base e a partir do centríolo sai o flagelo. Vou explicar bem por cima isso. Então, essa movimentação tem uma âncora na célula que é o centríolo, tudo bem? Eles têm esses microtúbulos aqui, os centríolos são formados por esses microtúbulos nessa posição. Isso daqui é capaz de desenvolver em estruturas móveis e flexíveis, tá?
Centríolos é divisão celular. Quando eu estudei biologia, a função do centríolo não era a movimentação celular, era a divisão celular. Por quê? Na hora da divisão celular, e vocês vão ver, são 2 centríolos que existem na célula. Vai um para cada lado e a partir daí criam-se linhas de fuso que vão separar os cromossomos. Tudo bem? E aí acreditava que era o centríolo que fazia isso, mas não é. Não é, foi descoberto que não é. Não tem mais nada a ver isso daqui. Tanto é que vegetais e fungos se dividem e não tem centríolos, tudo bem? Por que que os centríolos vai para um para cada lado na célula? Por que que ele se desmancha e sai um monte de coisa de onde ele se desmanchou? Não faço ideia, mas descobriram que não é responsável pela divisão celular. Tá? Mudou. E o que que eu faço com essa informação? Antes da gente falar do vacúolo, né? O que que eu faço com essa informação? Quando vocês forem fazer uma prova, se achar que a prova é meio antiquada e perguntar isso, vocês podem falar, olha, o vacúolo é responsável pela divisão celular. Agora, se achar que a prova é moderna e atualizada, não, ele é responsável pela movimentação celular. Então, eu tenho que adivinhar o que o cara está perguntando? Sim, porque mudou e você não sabe que tipo de conhecimento que a pessoa que fez a prova usou para fazer isso daqui. Então, difícil assim. Vacúolo celular. Olha só essa imagem 3D, não parece uma bolha d'água dentro da célula? É exatamente isso. Lembra que a gente falou da homeostase? A homeostase é manter o equilíbrio dentro da célula. Um vegetal, ele não consegue beber água na hora que ele quer. Se o solo estiver seco, ele não pode sair andando e ir na poça d'água beber água. Então é uma estratégia inteligente ele guardar a água dentro de cada célula. As células vegetais, elas costumam ser bem maiores do que elas precisam, e a parte interna dela é usada de depósito na forma de vacúolo. Como a parte externa da célula é feita de parede celular, de celulose que é dura, não dá para ficar aumentando e diminuindo de tamanho. Então o que que ela faz? A célula ocupa a parte periférica e deixa no meio um vacúolo enorme. Aqui ela pode guardar água, tem células que guardam amido, guarda comida, e aí ela troca, por exemplo, a minha célula vizinha guarda amido e essa daqui guarda água. Então ela pode passar de uma para outra porque elas têm comunicação de uma célula para outra. Mas enfim, o vacúolo basicamente é isso. Quando a gente for estudar os vegetais, a gente explica melhor como é que é feito esse balanço. Mas é um depósito dentro da célula para manter esse equilíbrio interno dela. Tudo bem? E, de novo aqui é o quadro geral, vamos falar da mitocôndria e do cloroplasto. Chegamos na parte energética da coisa. Para haver vida, a gente consome energia. Tudo bem? A mitocôndria é o pulmão celular, analogia. Não tem muito a ver, mas é o jeito que me ensinaram, é o jeito de guardar. Aqui é feita a respiração. Mas como é que é? Ela bombeia para o ar passar? Como é que funciona? Não tem nada a ver. Primeira coisa, respiração celular não é a respiração que você faz com o seu nariz. Né? A gente chama errado. O que a gente faz com o nariz e com o pulmão é inspirar o ar, né? Troca gasosa. Né? Vocês vão ver isso melhor em fisiologia. Respiração que acontece dentro da célula. É lá que tem respiração. Para obter energia, ou a célula fermenta ou a célula respira. Na aula de bioquímica, mais para frente de metabolismo, a gente já vai ver isso. Tá? Então a mitocôndria, ela é responsável, a estrutura responsável pela respiração celular. Então o que acontece? A glicose entra dentro da célula, vai passar pela membrana e vai chegar até o citosol. No citosol existe a quebra da glicose, ela é quebrada no meio, se torna 2 piruvatos, 2 moléculas de 3 carbonos. A glicose tem 6 carbonos, se transforma numa molécula de 3 carbonos. Só de quebrar a glicose, essa via glicolítica que se chama, já gera um pouco de energia. Só que a energia mesmo ela é gerada em grande quantidade dentro da mitocôndria. Então o piruvato precisa entrar aqui dentro da mitocôndria. Para entrar, ele não passa pela membrana. Não é legal, ele é um ácido meio forte, tem que dar uma adaptada nele. Então depois de uma série de reações químicas, ele se liga a uma coenzima, e essa coenzima faz a passagem do piruvato aqui dentro.
Piruvato entrando aqui dentro, aqui acontece o ciclo de Krebs. Vocês vão ver mais pra frente. A gente vai carregar um monte de moléculas de ATP e de NAD. Que depois vocês vão ver o que é também. E aqui nessa crista da mitocôndria, nessa dobra da membrana interna, acontece a respiração, a dita cuja da respiração, tá? Na matriz é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que é a respiração, acontece nessa crista, nessa dobrinha aqui. E precisa ter a dobrinha, senão não tem respiração. Reparem que você tem uma membrana plasmática aqui e tem outra membrana plasmática aqui. São duas membranas plasmáticas. Quando tiver aula de metabolismo vai ficar claro para que serve isso, mas agora só quero que vocês reparem aqui. O que mais que tem de diferente? Complexo de Golgi era o que? Membrana. Lisossomo, membrana recheada de enzima. Ribossomo, ácido nucleico com proteína. Eu não falei isso porque eu vou falar mais pra frente. Retículo endoplasmático, membrana. Tá, mitocôndria é membrana também. Não, mas ela tem uma matriz, ela tem um meio interno que é diferente, tudo bem? E ela tem ribossomos. Opa, ribossomos iguais ao que eu tenho fora da célula? Não, parecidos, funcionam da mesma forma, mas são diferentes. Esses são ribossomos da mitocôndria, porque a mitocôndria ela tem o próprio DNA dela. O DNA dela é exclusivo, é diferente do DNA do resto da célula. Espera aí, tá estranho isso, não tá? Não parece uma bactéria, porque o DNA dela é circular ainda. Eu não falei que na célula eucariótica o DNA não é circular? Na mitocôndria o DNA é circular. É um negócio meio estranho. Quer que fica mais estranho ainda? Ela se reproduz sozinha. Não é o núcleo celular que dá o comando para reproduzir ela como faz com as outras organelas. A mitocôndria se reproduz sozinha. Então, só para vocês terem ideia, vocês nascem com todas as mitocôndrias do seu corpo iguaizinhas às mitocôndrias da sua mãe. O seu pai não transmite mitocôndrias para você, só a mãe. Então é um mecanismo independente de reprodução de organela dentro da célula. A mitocôndria se reproduz sozinha. Por que eu estou falando isso? O importante é responsável pela respiração celular, possui duas membranas, a membrana interna faz cristas, possui DNA circular, possui ribossomos, tá? E tem o mesmo jeitão do cloroplasto. Quem é o cloroplasto? É a organela responsável pela fotossíntese dos vegetais, que também tem as membranas, no caso são 3 membranas com dobras também. Tem essas dobras internas que formam os tilacoides ou grana, tal, tem o estroma, que é a matriz dele, tem o DNA, que é circular também, tem ribossomo, de novo, e se reproduz sozinho também, igual a mitocôndria. Por que eu estou falando disso? Cloroplasto a gente estuda melhor em fotossíntese depois, em fisiologia vegetal. Por que eu estou falando isso de forma rápida? Só para dizer o seguinte, que olha só essa bactéria aqui, ó, o tamanho dela. Olha aqui o tamanho das organelas. Não é meio compatível? Não seria possível que uma bactéria entrasse dentro de uma célula e vivesse lá dentro? Né? Aqui também, as mesmas imagens que eu já passei. Essa é a hipótese de endossimbiose, hipótese endossimbiótica, tá? Teoria da endossimbiose. Faltou uma essa aqui agora que eu vi. E essa teoria da endossimbiose, ela é proposta pela Margulis, a mesma que propôs os 5 reinos, tá? Então o que teria acontecido? Um organismo procarionte grandão, em algum momento, comeu, incorporou um procarionte que fazia fotossíntese, uma alga azul, uma espécie de alga azul, que estava vacilando ali, engoliu. E por alguma razão, não digeriu, não atacou esse procarionte. E a partir do momento que não atacou, esse procarionte começou a se desenvolver dentro da célula do maior. O pequenininho ficou protegido aqui. Como ele está protegido e não precisa gastar muita energia com proteção,
ele consegue desenvolver as taxas ótimas dele de fotossíntese. Então acaba sobrando nutriente dentro dele. Essa sobra de nutrientes sobra para a célula maior que se alimenta dele. Então é uma protocooperação, os dois ganham vantagem. Esse ganha proteção, esse ganha alimento. Da mesma forma teria acontecido com o procarionte aeróbico de vida livre, que faz respiração. O grandão comeu o pequenininho e o pequenininho ficou protegido, pega o alimento do grandão e devolve energia. Ele pega a glicose e devolve energia, pega a glicose e devolve energia. Então, em algum momento, não se sabe por que não foi digerido, não foi atacado, essas células se equilibraram e começaram a viver livres, juntas e livres, né? Viver em conjunto. Então, essa bactéria, esse procarionte aeróbico, se transformou na mitocôndria. E esse procarionte fotossintetizante aqui, ele se transformou no cloroplasto. Então, na célula animal a gente não tem cloroplasto, mas tem mitocôndria. Na célula vegetal a gente tem mitocôndria e cloroplasto. Essa é a hipótese de endossimbiose que despenca no vestibular. Toda a prova que eu fiz caiu endossimbiose, né? A teoria evolutiva de como surgiu a célula eucarionte. Tudo bem? Bom, o que eu tinha para passar é isso daqui. Só para deixar mais claro, então, as evidências da endossimbiose é a presença de membrana dupla aqui, como se fosse a membrana da bactéria envolta pela membrana da célula para proteger, a presença de DNA circular dentro, que é um DNA procarionte, presença de ribossomos que fazem as proteínas necessárias para cada uma das organelas e elas se autoduplicam. Então, isso corrobora com a hipótese de teoria da endossimbiose. E é isso a aula. Espero que tenha ficado mais ou menos claro nessa aula introdutória que eu queria falar. E as coisas mais específicas a gente retoma depois. Valeu!